Coletiva de imprensa com o Márcio Fernandes. Márcio, primeiro faz a sua análise sobre o jogo e a importância desse empate aqui no Campinas. Olha, eu acho que nós tivemos melhor durante o jogo quase todo. Teve alguns momentos que a equipe do Guarani foi até um pouco melhor que a gente, mas cometemos falhas que no Campeonato Paulista não podemos cometer, né? Quando estávamos melhor no jogo, levamos um gol, um pênalti, né? Meio que duvidoso, mas da onde a gente está, a gente não pode falar sobre isso, né? Vocês que estão acompanhando o jogo podem falar melhor. Depois um lance por dentro da área onde a gente estava posicionado, não tinha como, e o Regis conseguiu entrar e fazer o segundo gol. Aquilo deu realmente uma tranquilidade ao Guarani, mas eu fiz a ver o nosso time que nós tínhamos condições, até porque nós estávamos melhor no jogo, e conseguimos fazer esses 2 gols que nos deu um empate. Eu sei que o resultado não era o que a gente queria, mas é melhor um do que nada, né? Professor, aquele meio copo cheio e vazio, porque o Santo André não venceu ainda no campeonato, mas desde que você assumiu também não perdeu. E esse resultado de hoje praticamente uma vitória, porque devido às circunstâncias, enfim. Então, até uma pergunta parabenizando o seu trabalho e já sabendo que esses jogadores estão entendendo o que você quer. Porque quando eu entrevisto o Wellington no final da partida, ele te exalta a todo momento. Um cara que faz poucos gols na carreira, o quarto gol dele numa carreira aí já tem 32 anos. É legal isso também, né? Com os resultados, Rafael, os jogadores vão pegando um pouco de confiança. A gente está muito pouco tempo, né, à frente do Santo André, então muitas coisas que a gente tenta colocar requer um tempo para que eles possam, primeiro, confiar no que a gente está falando, né, e depois adquirir o conhecimento para fazer. Então isso requer um tempo e a gente não tem esse tempo, então a gente tem que correr atrás do tempo. Conseguimos colocar algumas coisas no vestiário para que a gente pudesse chegar ao empate, e, graças a Deus a gente conseguiu. Boa noite, professor Márcio, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Quero que você traz o torcedor do Santo André, qual foi a sua leitura do segundo tempo, após as trocas? A equipe cresce, você faz uma leitura muito boa no intervalo, a equipe volta com uma outra postura no segundo tempo, faz o gol, você sente um momento bom da equipe, mexe mais uma vez e busca a igualdade no placar. Quero que você fale um pouco sobre essas trocas e você foi muito feliz nas escolhas. Então, o que estava acontecendo é que nós estávamos tendo dificuldade para sair com essa bola de trás, errando muitos passes. Giovani, que é um jogador muito combativo, um jogador que tem essa qualidade, hoje ele estava num dia ruim, uma noite ruim nos passes. A marcação dele, a entrega dele estava muito boa, mas quando nós tínhamos a bola para poder fazer o jogo, a gente não estava conseguindo. Então, o Maciel é um jogador que tem essa qualidade. Então, colocamos o Maciel ali para que ele pudesse ditar o ritmo ali, achar os jogadores. E isso melhorou, a saída de bola de trás melhorou, consequentemente ela chegou com mais qualidade na frente. A entrada do Ariel era para preencher um pouco mais a área, porque o Ariel é um segundo atacante, para preencher um pouco mais a área junto com o Lohan, né, e dificultar a marcação. Ficou praticamente de mano a zaga do Guarani com essa modificação, e a gente conseguiu fazer as jogadas dos lados para conseguir os cruzamentos para o Lohan, que é um jogador de área, um jogador que cabeceia bem. Graças a Deus deu certo, né? Nem sempre o que a gente pensa acontece durante o jogo, mas hoje a gente conseguiu. E contra o Palmeiras também fomos felizes, né? Nas mudanças, acabamos fazendo o gol também de empate. Hoje fomos buscar um resultado que praticamente estava já decretado, né? Mas pelo que a gente viu da nossa equipe, que estava jogando, e as condições que a gente estava apresentando para conseguir esse resultado, a gente acreditou. Você tem noção que são 4 decisões, né? Daqui para frente, como é que você trabalha com esse grupo para isso? A primeira coisa, você vê que nós não temos muito tempo. Segunda-feira a gente já vai jogar de novo. Então, nós vamos chegar praticamente de madrugada já para chegar em Santo André, fazer a recuperação desses jogadores. Outro dia, conversar um pouco, mostrar um pouco no vídeo
e no domingo levá-los para o campo para poder colocar alguma coisa que a gente quer e que a gente vai precisar contra uma equipe forte, uma equipe que já vem de um tempo junto, com um conjunto muito maior do que o nosso, que é o de São Bernardo. Mas, como você falou, nós não temos mais tempo, né? Nós temos 4 decisões e dessas 4 decisões a gente tem que conseguir os pontos necessários para permanecer pelo menos nessa divisão Santo André. O Lohan virou titular hoje? Ele é um jogador muito interessante, né? Mas a gente ainda não pensou nisso, né, Rafa? Vamos analisar, ver como que a gente vai montar a equipe, dependendo de como a gente pensar para o jogo, pode ser que sim. Mas o Léo também vem correspondendo, vem lutando bastante, abrindo muitos espaços, movimentando bem. Então, é um problema bom para o treinador. Só para encerrar a minha parte, assim, no intervalo eu entrevistei o Luiz, né, um cara coisa. Trabalhou com você no São Paulo, um cara muito cabeça, muito gente boa, e ele reclamou sobre os erros do primeiro tempo. Você disse que não tem tanto tempo assim para trabalhar, como é que corrige isso? Muitas das vezes você tem que mostrar primeiro para o jogador que ele está errando, porque às vezes você fala, mas se você não mostrar, ele não acredita. Então você tem que mostrar nos vídeos, depois levar para o campo para poder fazer, né? Também só no vídeo falando, só se não tiver tempo mesmo de nada, né? Mas a gente pelo menos tem um dia ali para a gente poder fazer alguma coisa e aí fazer com a bola rolando para que eles possam entender o que a gente quer. E aí sim, esperar que no jogo a gente possa ir melhor. Derek, do ABC Esportivo, ele pergunta o que foi feito para tamanha melhora no segundo tempo. Acertar o posicionamento, né? Fazer com que a bola saísse de trás melhor. Isso aí eu expliquei nas modificações que a gente fez. Preencher um pouco mais a área com um jogador de centro, né? Eu tirei um jogador que tem muita combatividade, que é o Dudu, mas ele não é um jogador de área, né? É um jogador de meio. Então colocamos o Ariel para preencher mais a área. Um jogador como o Lohan, que na bola aérea acrescenta muito para a gente, já visto que a gente estava chegando muito nas laterais, e se a gente conseguisse acertar esses cruzamentos, a gente teria grande chance de fazer os gols. E foi isso que aconteceu. Henrique TV, ele pergunta se as entradas do Enzo, pergunta como você enxerga as entradas do Enzo e do Lohan, e se na sua visão eles já vêm pedindo passagem para o time. O Lohan, quando eu cheguei aqui, nós fizemos um jogo contra o Mirassol, perdemos um jogador em 12 ou 15 minutos do primeiro tempo, isso dificultou muito. Ele não é um jogador que tem muita movimentação, então quando você perde um jogador, aí fica difícil para que você possa ter um jogador, né, desse estilo, um jogador de área, um jogador que movimenta um pouco menos. Colocamos jogadores que podiam acrescentar nessa velocidade para diminuir, né, o erro de ter um jogador a menos. E quanto ao Enzo, como nós estávamos chegando muito nas laterais, o Bruno é um jogador de 1 para 1 muito bom, mas os cruzamentos não estavam saindo bem, a gente optou pelo Enzo para que esses cruzamentos pudessem sair com mais qualidade. Um jogador que tem nos cruzamentos um dos fatores importantes dele. Então foi isso que a gente tentou, e com o Ariel para preencher a área. Encerrada, quando a gente vai com o Márcio Fernandes. Valeu, gente.